toda a metodologia da EDAS hoje parte desse princípio da participação informada e da centralidade do sofrimento da vítima. E o que significa hoje esse conceito, né? Do que a gente está falando quando falamos em participação informada? É muito importante compreender que esse conceito ele traz uma ideia de que a participação por si só não garante o nível de equilíbrio de forças entre a Vale e os atingidos nesse processo da reparação. É um conceito fundamental para o próprio sentido de existir da assessoria técnica. Para ser integral, a reparação precisa contar com a participação efetiva das pessoas atingidas no processo de elaboração e acompanhamento das medidas reparatórias. Ou seja, a ideia da participação informada é a compreensão de que não basta as pessoas estarem presentes nas reuniões, nas audiências, nos espaços de decisão. É preciso que elas contenham, dominem o conjunto de informações que as possibilitem atuar e interferir nos rumos dos processos decisórios da reparação. E foi para isso que as pessoas atingidas lutaram e conquistaram o direito à assessoria técnica independente, qualificada, capaz de propiciar esse equilíbrio de forças, né? Ou tentar buscar um equilíbrio de forças entre o poder da Vale e a capacidade dos atingidos de atuar neste processo de reparação. É importante registrar também que a participação informada foi reafirmada com prioridade no termo de compromisso assinado em julho de 2023. O eixo de participação informada hoje é composto por 3 equipes. A equipe de mobilização social, a equipe de comunicação e a equipe de gestão da informação. Lembrando que a única equipe hoje que é territorializada é a equipe de mobilização social, que temos a mobilização social R1 e a mobilização social R2. A junção dessas equipes, né, no atual plano de trabalho, é um esforço de conseguir buscar uma relação mais próxima, né, entre o processo de organização dos atingidos, o processo de acompanhamento mais cotidiano das comissões, das lideranças, com o processo de comunicação, esse exercício da comunicação popular mais cotidiana e também da gestão das informações, tanto na coleta quanto na devolução dessas informações enquanto material e conteúdo que tem um papel mesmo, né, na disputa da luta pela reparação, em que os atingidos consigam participar desde a geração da informação até a sistematização desses dados como forma de luta e de atuação no processo da reparação. E para falar de participação, um bom exemplo que nós temos são os espaços participativos, né, realizados pela EDAS, demandados pelas pessoas atingidas ou pelo próprio processo da reparação. Apenas em 2024, foram realizadas, junto às pessoas atingidas das regiões 1 e 2, 54 reuniões de comissões. E desses espaços, é importante destacar que já observamos um número expressivo, né, da participação das mulheres. Nós temos 74% de participação de mulheres nesses espaços. É muito importante, né, essa instância de participação para nós atingidos, que acontece semanalmente, esclarece todas as dúvidas, a gente repassa a demanda para a assessoria técnica e a assessoria técnica repassa para as instituições de justiça. Isso nos traz tranquilidade, né? Assessoria técnica são pessoas envolvidas, são pessoas técnicas, são profissionais, né, qualificados para estar atendendo nós das comunidades. No primeiro semestre de 2024, foram realizados um total de 561 espaços participativos. Novamente, observamos um número muito expressivo de mulheres, né, chegando a 70%. Quando falamos de espaços participativos, nós estamos falando de reuniões de comissões, de eixos temáticos, de ciranda, seminários temáticos, formação em direitos, oficinas de comunicação, visitas técnicas. Então vamos falar um pouco sobre a equipe de mobilização social, que é a equipe que dentro da nossa dinâmica é a que está mais próximo das pessoas atingidas, é que está mais no cotidiano das pessoas atingidas. E ela tem 3 funções principais, que é a escuta ativa, o acolhimento de demandas, um outro ponto que esse é assim, o principal papel da mobilização, que é o acompanhamento e o desenvolvimento da liderança, para que de posse do conjunto
conjunto de informações, do conjunto de dados, ela possa desenvolver a sua capacidade como liderança, né? Como organização da comunidade, como diálogo com os órgãos públicos. Então, o acompanhamento da liderança é também esse trabalho em que a gente entende que quando a ATI saia fora do território, essas lideranças tenham o domínio de um conjunto de capacidades para a atuação e para a condução do processo da reparação, para além da assessoria técnica independente. Isso é o processo do caráter qualificado independente, é um traço que a gente quer deixar. A gente sai e os atingidos seguem no processo de forma autônoma. Oi, eu sou a Maria Fernanda, tenho 10 anos e eu moro no satélite Juatuba. E o que eu mais gosto de fazer na ciranda é dançar e brincar. Oi, meu nome é Marcos Vinícius, tenho 14 anos, sou de Juatuba, bairro Satélite, e eu gosto de brincar na ciranda. A gente gosta muito de participar da ciranda, né, Marcos? Sim, lá a gente aprende que as crianças e adolescentes têm os seus direitos e lá a nossa voz importa. E eles explicam tudo de uma forma que a gente entende, tipo, as coisas que os adultos falam, mas em brincadeiras e diálogos. Isso ajuda a gente a entender o que é reparação e ajudar nas decisões. Porque não é só coisa de adulto, né? A gente também tem que participar. É, Maria, na ciranda a gente pode falar, dar ideia e ajudar a mudar as coisas. Ah, e saber que não só foi nós que participamos da ciranda? É verdade, em 2023 foram realizadas 11 cirandas com a participação de 129 crianças e adolescentes. E em 2024 foram 27 cirandas com 322 crianças e adolescentes participando. Isso mostra que a ciranda é um espaço onde que nós podemos aprender, brincar e participar de tudo isso. Eu tô muito feliz de fazer parte disso. Eu também, vamos continuar juntos, aprendendo e participando. Agora a gente volta com a tia Diva. Dentro desse eixo, nós temos também a equipe de gestão da informação. É nesse lugar específico em que nós temos o trabalho que é importantíssimo, que é da gestão dos dados, né? Desde a coleta até o processo de sistematização devolutiva desses dados para os atingidos. Essa equipe ela é transversal a todo o trabalho da EDAS, né? É nessa equipe em que a gente consegue extrair o conjunto de informações sobre a participação, sobre a caracterização do público-alvo. É aqui onde a gente consegue extrair o conjunto de dados que explica os níveis, né, de participação e a forma como as características específicas, os dados que traçam o perfil dessa população atingida, os níveis de participação. Então essa equipe ela é uma equipe transversal a todo o trabalho da EDAS e ela qualifica o conjunto de produtos que são elaborados por todas as equipes da EDAS. Nesse primeiro ano de Plano de Trabalho 06, nós conseguimos manter uma comunicação muito ativa na região 1 e na região 2. A partir, inclusive, né, da escuta ativa das oficinas de construção do plano de trabalho, foi a oficina mais participativa, né, no processo de preparação do plano de trabalho. O espaço de discussões sobre a participação informada foi um momento muito participativo das pessoas atingidas. Então, a atuação da comunicação nesse ano responde muito a demandas que foram colocadas na oficina de construção do Plano de Trabalho 06. E aí a gente pode destacar alguns pontos, né? O primeiro, a manutenção regular do nosso jornal Vozes do Paraupeba. Então, todos os meses, o jornal é distribuído nas comunidades, nas casas das lideranças. Destacamos também o aumento da frequência de produção e veiculação do programa EDAS no Ar, que além de ser transmitido nas nossas redes, no WhatsApp, ele tem uma veiculação em rádios comunitárias da região 1 e da região 2. Essa demanda de aumento da transmissão de rádio, ela vem nas oficinas de produção do plano de trabalho e vem também atender a questões muito específicas de nós que atuamos em regiões que são rurais e que entende o rádio como
como uma ferramenta que chega em lugares onde a internet muitas vezes não chega. Então a gente passa, né, de uma veiculação quinzenal para uma veiculação semanal a pedido e atendendo a essa demanda que vem do campo na construção do Plano de Trabalho 06. Ao longo de 12 meses, foram 12 edições do jornal Vozes do Paraupeba e 44 edições do programa AEDAS no Ar. Com a expressiva redução de equipe técnica ocorrida no início do plano de trabalho, a comunicação ela assume um lugar ainda mais estratégico dentro da metodologia de trabalho da AEDAS. Então, a gente organiza todo o nosso processo para garantir mais informação, mais comunicação, mais processos de comunicação produzidas para os atingidos e com os atingidos. Então, a gente consegue observar isso na maior regularidade do rádio, na manutenção do jornal, na participação nas redes, no conjunto de processos de comunicação que são feitos com os atingidos, como, né, o processo de produção em campo, né, de coberturas em campo, de produção de matérias, de notícias, um pouco mais cotidiano e um pouco mais próximo das pessoas atingidas, ainda mais próxima do que já estava colocado no período anterior. Quando a gente fala em comunicação popular, estamos falando de uma comunicação contra-hegemônica. Estamos falando de uma comunicação, neste caso, que busca construir a narrativa dos atingidos, que busca construir uma comunicação que garante a ótica dos atingidos sobre o processo da reparação. Então esse conceito ele é um conceito muito caro para nós, porque ele traz junto um conjunto de compromissos, né, um conjunto de princípios que norteiam toda a nossa comunicação. Também essa comunicação que acontece em cada diálogo que temos, em cada espaço participativo, em cada conversa, ela norteia todo o nosso trabalho da AEDAS. Podemos, né, listar quais são esses princípios, né? Um princípio de uma comunicação não violenta, o princípio da centralidade do sofrimento da vítima e o princípio, né, da defesa do ser humano e do meio ambiente como um princípio organizador de toda a luta pela reparação. O trabalho da assessoria ele é primordial, ela é que faz com que a gente ainda persista e permaneça dentro desses processos, desses espaços, é onde você tem um olhar diferenciado e que você é tratado como atingido. Acho que a assessoria ela vem dar esse apoio e também a questão técnica, da qual a maioria dos atingidos não tem.